Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevista do movimento 2022, o Brasil que queremos. Uma parceria entre a Universidade de Brasília e a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Vamos conhecer a importância e os avanços do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos também saber como a neurociência pode ser um instrumento importante na educação e ressaltar a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento social e econômico do Brasil. Vamos também conhecer a mais recente obra do nosso convidado, o livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Nosso convidado teve a sua formação básica e universitária em Brasília. Começou a frequentar ambientes de pesquisas na Universidade de Brasília, quando ainda era estudante do nível secundário. Graduou-se em Ciências Biológicas na Universidade de Brasília e obteve seu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, logo em seguida, fez o doutorado na Rockefeller University, em Nova York, Estados Unidos. Antes de retornar ao Brasil, fez um pós-doutorado na Duke University. Foi diretor e um dos fundadores do Instituto Internacional de Neurociências de Natal. Fundou e foi também diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, ocupa a vice-direção desse instituto, tem expressiva produção acadêmica e literária e atualmente é membro da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Obrigado, Siddhartha Ribeiro, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para ressaltar os avanços do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desde a sua fundação. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado. É um prazer estar aqui conversando contigo. A gente se conhece desde que eu comecei a minha carreira científica e realmente um prazer. O nosso instituto foi fundado no dia 13 de maio de 2011. E desde então nós conseguimos crescer bastante o quadro docente, o quadro de técnicos. Nossa pós-graduação tem sido bastante feliz na formação de pessoal. A nossa produção científica tem crescido, apesar das dificuldades que a ciência tem enfrentado. Foram 333 artigos desde 2011, muitos deles em periódicos de bom, alto impacto, nem todos. Mas a ideia que a gente persegue no Instituto é de fazer uma pesquisa de qualidade, de relevância internacional. O sonho do Instituto sempre foi o de ser um portal que permitisse que os nossos estudantes fizessem uma formação de alto nível e tivessem acesso aos melhores centros no exterior, e da mesma maneira que as pessoas que estão em formação lá fora tivessem o Instituto como uma porta de entrada, de reentrada no Brasil, para repatriação. Depois de 10 anos praticamente buscando esse objetivo, nós finalmente conseguimos completar a construção de um prédio, uma sede permanente para o Instituto. Atualmente ele ainda funciona em edifícios alugados pela universidade, e agora, esse mês de março, a gente está oficialmente se mudando para esse prédio. E qual é o futuro do Instituto? Quais são as metas? Isaac, a meta do nosso instituto é se tornar um dos melhores institutos de neurociências do mundo. E, sendo bem franco, falta muito, né? Nós conseguimos nos tornar um dos melhores do Brasil, o que é muito importante, foi muito difícil, mas ainda está muito longe do nosso objetivo, que é de ter uma relevância internacional. A gente tem uma relevância internacional, mas que é de ter um destaque internacional, que é muito difícil, porque só nos Estados Unidos, quantos institutos maravilhosos não existem, né? Na Europa, no Japão, em Israel.
Então, o nosso objetivo é de longo prazo. Nosso objetivo não é para ser alcançado nos próximos anos, mas nas próximas décadas. Eu acho que a gente tem que ser sonhador. E, nesse sentido, como recentemente lançou o livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, que está tendo uma grande repercussão, poderia nos contar a história desse livro, como é que ele foi feito, e destacar alguns pontos que considere importantes? Com certeza. Esse livro começou a ser imaginado e escrito em 2001. Eu estava nos Estados Unidos, na Duke University, fazendo o meu pós-doc. Eu comecei a perceber que se eu juntasse todos os fatos que eu mesmo já sabia, da biologia, da psicologia, da história, da filosofia, que diziam respeito ao sonho, eu já conseguiria contar uma história que saísse, né, de um animal, digamos, que a gente considera com níveis baixos de consciência, digamos, um inseto, e evolutivamente chegar no ser humano e do ser humano chegar a contar a história do ser humano até hoje. Então eu tive a percepção de que, através do fio condutor do sono e dos sonhos, eu poderia contar essa história. Só que, evidentemente, quando eu pensei isso, ainda faltava muito para eu conseguir compilar todos esses fatos ou evidências. E foi o que eu fiz ao longo de todos esses anos. Aí depois, em 2015, quando eu finalmente assinei um contrato com a Companhia das Letras para fazer isso, aí começou um trabalho mais concentrado de escrever o livro mesmo. E a repercussão? O que você está achando? Está sendo boa, está sendo boa. Hoje eu recebi notícia de que chegamos aos 20 mil exemplares, que para um livro dessa natureza é uma marca muito boa. E agora o livro foi vendido para vários países, vai virar série na Netflix, então é uma coisa que estou muito feliz com a repercussão. E é um livro que fala de biologia, fala de psicologia, fala de história, fala de antropologia, fala muito de índio, dos nossos ameríndios. E é um livro que também permite uma discussão política, porque a capacidade de sonhar é o que está faltando hoje em dia para o nosso planeta superar as suas dificuldades. Siddhartha, entre várias linhas de pesquisas, tem contribuído para uma compreensão melhor do processo cognitivo. Poderia nos dizer qual é o estado da arte e quais são as perspectivas de progressos nessa área na próxima década? Olha, especificamente na minha área, que é sono, sonho e memória, a gente descobriu muita coisa nova nos últimos 10 anos. Então, hoje nós sabemos, e não sabíamos então, que o sono é fundamental para desintoxicar o cérebro. Ao longo do dia, nós produzimos uma série de metabólitos que são tóxicos, inclusive aqueles precursores de proteínas mal conformadas que vão eventualmente levar ao mal de Alzheimer. E essas toxinas, elas são lavadas durante o sono através de um processo que depende das oscilações lentas do cérebro e que faz com que as toxinas sejam carregadas pelo líquido céfalo-raquidiano, pelo líquido que é produzido pelo próprio cérebro, através do espaço entre as células. Isso não era sabido 10 anos atrás. A gente também descobriu que o sono é importante não apenas para fortalecer memórias, mas para esquecer outras memórias que não são relevantes e para misturá-las, gerando criatividade. Há experimentos, por exemplo, mostrando que se você treina uma pessoa a fazer 2 tarefas diferentes e na hora que essa pessoa está indo embora para casa, você fala, olha, amanhã você volta para testar as 2 tarefas, mas a tarefa número 2 não vai ser necessária. Mesmo ela tendo feito o treinamento, no dia seguinte ela volta e ela tem um desempenho, não tem nenhum ganho no desempenho na tarefa que foi desprogramada, mas tem um ganho de desempenho na tarefa que foi programada. Então, o sono é muito mais do que simplesmente fortalecer memórias. Ele, na verdade, é uma triagem e recombinação de memórias. E se acredita que no futuro, talvez, a gente possa desenvolver algo que, enquanto a pessoa dorme, ela aprende? Isso já existe com sucesso limitado. É possível aprender durante o sono, de várias maneiras diferentes, mas, por exemplo, se você aprende um determinado conteúdo, ao mesmo tempo em que você é exposto a um odor, por exemplo, odor de rosas, e aí a gente apresenta o odor de rosas durante o sono, e isso em si fortalece essas memórias. Isso já foi bem demonstrado, um artigo até no Nature Neuroscience, que é uma revista muito importante.
Mas não foi. Mas assim, essa é um reforço de um aprendizado que já havia acontecido. É diferente de eu sei lá, fazer uma lista de capitais de países, né, um aprendizado declarativo durante o sono, porque durante o sono a pessoa está em estado de inconsciência. Esse aprendizado de conteúdo durante o sono é bem menos eficaz. É possível, mas é bem menos eficaz. E me diga uma coisa, Siddhartha, esses conhecimentos já têm uma aplicação prática atualmente? Sim, acabou de sair um artigo publicado fazendo um segmento desse achado que eu falei sobre odores, em que eles aplicaram isso a uma turma aprendendo vocabulário em outra língua. E fizeram isso sob a presença de um odor, né, de rosas também, e depois, durante o sono, apresentaram esse odor e, de fato, houve um ganho. Então, isso já chegou, já saiu do laboratório e chegou na vida real. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já com essa interessante conversa com o Siddhartha Ribeiro. Até já! Voltamos com essa interessante conversa com o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Siddhartha, atualmente o desenvolvimento científico e tecnológico está abalado pelos cortes de investimentos. Poderia explicar a importância da ciência para o futuro do país e os caminhos para superarmos esse momento muito triste? Bom, é bom você tocar nisso, Isaac, porque a gente está correndo um risco muito grande. O Brasil ele começou a construir o seu Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia no início do século. Eu poderia dizer que em 1900, com a criação do que é a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Oswaldo Cruz, isso marca o início de uma nova era. Mas foi só nos anos 50, com a criação do CNPq, da CAPES, e de várias outras instituições importantes, que o Brasil começou a trabalhar ativamente para criar, para investir na formação de pessoal qualificado, criando as suas pós-graduações. E não era cedo, na verdade era tarde, porque a primeira universidade das Américas é do século XVI. Né? Então o Brasil começou muito atrasado nesse processo. Nossa primeira universidade é do 1920, 21, que é a Universidade do Brasil. Então o Brasil começou tarde e fez um excelente trabalho nos últimos 70 anos. De fato, espalhou, disseminou a pós-graduação pelo país, formou muita gente de alto nível fora do país que regressou, depois começou a fazer a sua pós-graduação de alto nível, né, investiu em parques tecnológicos, e isso teve um impacto na economia. Toda essa economia baseada na agricultura no Brasil, ela veio de pesquisa, ela veio da Johanna Doberheiner, que lá em Seropédica descobriu como fixar nitrogênio através de bactérias. Isso eliminou o uso de adubos nitrogenados e barateou muito a produção. A gente sabe que nos anos 50 e 60 se acreditava que o cerrado era improdutivo. Então, criou todo um novo setor da economia, né, com um faturamento de 15 bilhões de reais por ano, baseado em ciência. Mesma coisa aconteceu na exploração de petróleo e gás, né? Tecnologia nacional desenvolvida em parceria público-privada entre a Petrobras e, sobretudo, a COP do Rio de Janeiro, com o patrocínio, com o financiamento da FINEP. Diga-se de passagem que a FINEP é uma criação do governo militar. Então, o governo militar, enquanto fez uma série de desatinos e perseguiu pessoas por posições políticas ou mesmo por desavenças pessoais, por outro lado, investiu na infraestrutura. A FINEP é dessa época, a Embrapa é dessa época, a Embraer é dessa época, o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é fundamental para o financiamento da ciência no Brasil, que é gerido pela FINEP, também é dessa época. E hoje a gente observa o quê? Que aqueles ganhos que aconteceram na primeira década do século, né, entre 2000 e 2010, o financiamento de ciência do Brasil quadruplicou, ele foi de 2,5 bilhões para 10 bilhões, e todo esse ganho foi revertido. Nós estamos de volta a 2,5 bilhões. Então, todo o caminho da primeira década foi desfeito nessa segunda década, sendo que o número de cientistas é muito maior, o número de institutos, de universidades é bem maior. Então, a gente vive uma crise muito séria e é importante que as pessoas em casa entendam. Às vezes eu converso com as pessoas que não são cientistas e aí falam, eu entendo o seu lado. E eu digo, não é o nosso lado, é o seu lado. Porque o seu celular, a sua televisão, o seu carro,
todos os aplicativos que você utiliza, os alimentos que você consome, os remédios que você utiliza, tudo isso depende de ciência. Então, o Brasil só tem uma chance no século XXI, que é investir no povo, investir em educação, ciência, tecnologia e cultura, esporte, coisas que dizem respeito ao acúmulo cultural humano. Se nós não fizermos isso e investirmos em vender commodities ao preço de mercado, olha o que aconteceu com o petróleo essa semana, que foi a semana da luta entre Rússia e Arábia Saudita, o petróleo despencou 30% num dia. Então, é importante a gente entender que a solidez do nosso desenvolvimento não pode estar baseada em nenhum tipo de produto natural. Tem que estar baseada no produto intelectual. Isso que está acontecendo hoje, né, em que os ventos de fora que norteiam o nosso rumo, né, nós precisamos construir o nosso rumo caminho. E concordo plenamente que é através da educação, ciência, tecnologia e cultura que nós vamos ter um país melhor e mais justo. E Siddhartha, você atualmente é um dos diretores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Qual o papel da SBPC e de outras entidades, como a Academia Brasileira de Ciência, no sentido de a gente contornar esse período de crise no crescimento, no desenvolvimento da ciência e tecnologia? Tanto a SBPC, através do seu presidente Eudeu Moreira, quanto a ABC, através do seu presidente Luiz Davidovich, tem desempenhado um papel fundamental na defesa desse Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Este ano, houve uma tentativa, agora já em 2020, houve uma tentativa de extinguir o FNDCT. Se o FNDCT for extinto, de certa maneira, é a extinção da ciência brasileira, ou pelo menos da ciência de grande envergadura, porque nem o CNPq nem a CAPES vão ter condições de financiar aquilo que a FINEP financia utilizando recursos do FNDCT. E isso, houve um risco grande disso ser aprovado. Nessa semana que passou, houve uma retirada, e foi uma retirada que envolveu desde o Partido dos Trabalhadores até a Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira tem uma relevância importante para a ciência. O primeiro presidente do CNPq foi o almirante Álvaro Alberto, né? E houve sempre uma compreensão, especialmente na Marinha, da importância estratégica de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, isso foi retirado, mas isso ainda vai a plenário. Então, existe sempre o risco disso voltar. Também foi evitado um desastre no CNPq. No ano passado, foi evitado, em 2019, foi evitado o desastre do corte de bolsas. Foi uma situação muito humilhante e difícil, porque os pesquisadores tiveram que fazer grandes mobilizações nacionais mês a mês para garantirem a bolsa do mês que vem. Então, as vitórias eram vitórias de 30 dias. Foi uma situação muito humilhante. Imagina como fica a formação de um jovem, que é uma perspectiva que um jovem tem com as bolsas, já são valores irrisórios e, mesmo assim, estão sendo cortadas. E esse ano houve uma negociação para que se garanta o orçamento do CNPq, mas na CAPES, por exemplo, a gente está vendo um grande corte de recursos. Então, o Brasil precisa escolher o que ele quer. Ele quer ser um país caudatário de outros países, ele quer ser um país a reboque de outros países, cujo povo não é educado, não recebe boas recompensas pelo trabalho que faz, ou se a gente vai investir numa soberania, num desenvolvimento realmente nacional. Siddhartha, o movimento 2022, o Brasil que queremos, ele pretende envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Neste final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? A mensagem é que a gente não desista nem de si mesmos e nem do país. É um momento que vai exigir de nós repensar o país. A gente precisa de um projeto de país. Em que o Brasil é bom? A gente é bom em vender jatos de médio porte, como é o caso da Embraer, que agora foi privatizada, ou a nossa vocação é vender soja? Se a gente decidir que a nossa vocação é vender soja, é um caminho muito perigoso, porque a África, por exemplo, já está toda tomada por capital chinês para produzir soja. Se nós decidimos que queremos vender alta tecnologia, então é um caminho muito auspicioso. O que eu acho que a gente tem que manter em mente é que as gerações passadas lidaram com dificuldades muito grandes também. Houve uma ditadura militar nos anos 60, 70 e início de 80. Antes disso, houve uma Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa pavorosa. A Primeira Guerra Mundial, em alguns aspectos, foi até pior, pelo menos para a Europa. Então, a gente tem que entender que, embora exista uma crise, essa crise pode
deve e será superada. E para isso a gente precisa manter o sonho vivo. Pela mensagem, Siddhartha. Queria agradecer a sua presença por nessa importante e interessante conversa. Desejo que o Instituto de Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte seja, em curto ou médio prazo, um dos institutos mais importantes na área de neurociência. Muito obrigado, Isaac. Obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar com o público sobre temas que são do interesse de toda a nação e, na verdade, são de interesse planetário. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal do YouTube da TV Suprem. Eu agradeço a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!